Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Thiago Soeiro, da Tero Hotéis. Venho aqui com o Alex e o Gabriel para a gente bater um papo sobre crédito, né, funding e o cenário também um pouco econômico aí do custo de capital, com o nosso cenário atual de guerra, dólar, enfim, e um ano político também de eleição. Então, eu queria iniciar falando e perguntando para vocês como o mercado financeiro, a Faria Lima, está enxergando aí o cenário, primeiro, de custo de capital, nesse ano de 2026 bem complexo, né, que não tinha expectativa da guerra, custo do petróleo lá em cima, o dólar caindo, e, primeiramente, esse cenário macro, e depois a gente entra um pouco mais no nosso segmento. Bom dia a todos. Rapidamente me apresentando, meu nome é Alex Barrovi, eu toco a área de Investment Banking da Abside Investimentos. A Abside é um multifamily office que tem hoje 12 bilhões sob gestão. E por mais que o principal business da companhia seja a gestão patrimonial, nós temos uma área de crédito, principalmente voltado para o setor do real estate, muito relevante no mercado. Nos últimos 2 anos aí fizemos em torno de 48 transações. E a gente sempre gosta de dividir cheque com alguns parceiros institucionais, bem como a XPassage. Falando um pouquinho do setor em geral, falando do cenário macroeconômico, questão de guerra, questão de taxa alta. Por incrível que pareça, nos últimos, não vou falar os últimos 2 anos inteiros, mas nos últimos 18 meses, a gente acreditava que esse cenário de taxa mais alta, numa política monetária mais restritiva por parte do Banco Central, iria afetar e muito o apetite tanto dos investidores em geral, bem como a viabilização de funding para alguns projetos imobiliários, mas o setor ele se mostrou muito resiliente e o que a gente viu, na verdade, foram algumas alterações, de maneira geral, na metodologia, principalmente da oferta de crédito. Os fundos de investimento eles colocaram outras alternativas na hora de viabilizar novas captações. Então, a gente viu novos modelos de fundos imobiliários sendo lançados ao mercado. Acho que dos mais recentes a gente tem os modelos cota sênior sub, que acho que esse ano estão com um destaque muito grande, onde as gestoras elas têm uma cota subordinada com capital próprio ou de outros veículos da própria gestora, conseguindo buscar funding novo para a viabilização de outros projetos. Ainda com uma Selic muito alta, a gente tem visto uma priorização para produtos voltados ao indexador do CDI. Então, acho que hoje existe muito apetite do lado da oferta de crédito para o produto CDI+, e a pessoa física que acaba investindo nesses produtos, ou via fundos imobiliários, ou diretamente, como vem acontecendo em alguns multifamily offices, vem gostando muito desse tipo de ativo. Do lado de quem precisa acessar esse tipo de funding, a gente tem visto que é um pouco mais complexo, porque com uma Selic de 14,5% que a gente está vivendo nesse exato momento, as taxas girando em torno aí de um spread de 4% a 5% na média, a gente está falando que a alavancagem financeira para o produto ser viabilizado está em quase ainda 20% ao ano, o que inviabiliza muitos produtos, mas a gente ainda assim tem visto em vários setores, não só o de multipropriedade, que tem margens normalmente muito elevadas comparado a outros mercados de real estate, sendo viabilizadas transações como normalmente vem sendo, mesmo antes, né, no período onde a gente tinha uma Selic um pouco mais amena. Então, eu acho que, por incrível que pareça, nós temos ali novas alternativas de capital disponíveis e nós temos produtos cada vez mais resilientes, mas o que provavelmente fica desse período de taxa muito elevada por um tempo considerável no mercado é que alguns players que não performavam muito bem ou que tinham mensurações de produto relativamente inadequadas, eles provavelmente vão sair desse mercado e vão ficar apenas os grandes players, né? Então, acho que é um pouco da tendência que a gente tem visto nos últimos meses ali de mercado, falando de macro em geral.
Não, perfeito. Acho que a gente tem, até, desculpa me apresentando, né? Eu represento a XP Asset. XP Asset é a gestora do Grupo XP, então é totalmente apartado da parte de assessoria de investimento, do próprio banco. Hoje a XP Asset é a maior gestora independente do país, a gente tem 250 bi sob gestão, dos quais 10%, 25 bi, são dedicados ali ao segmento imobiliário. Então a gente já atua há um bom tempo, principalmente na parte de renda e crédito dentro desse segmento, e hoje a gente é um player bastante atuante dentro do segmento de multipropriedade. Acho que hoje a gente deve ser, se não a maior, a segunda maior gestora com exposição no segmento. A gente tem mais de R$1 bi em operação dentro do segmento de multipropriedade e de projetos que a gente já acompanha há um bom tempo. Então, acho que a gente começou o ano, né, com uma visão um pouco mais positiva de um ciclo de queda de juros, o que eu acho que já se reverteu, né, a gente não vê, né, ali uma queda tão alta da taxa de juros até o final do ano. E isso, obviamente, né, se traduz ali, como o Barrovi estava comentando, numa dificuldade da gente atrair dinheiro de investidores e, consequentemente, de ter mais dinheiro disponível para novas operações. A gente montou novas estruturas, como Senior Sub, captamos no começo desse ano, a gente fez uma captação até para investir dentro do segmento de crédito pulverizado, multipropriedade, loteamento de R$880 milhões no mês passado, mas são captações mais limitadas dentro desse segmento de Senior Sub. A gente não consegue crescer como os fundos listados. Então, a gente ainda, né, para conseguir um crescimento mais agressivo de crédito, conseguir voltar a captar no nosso mercado dentro de fundos listados para ter mais recurso disponível para emprestar. E a gente só vai conseguir isso com a redução da taxa de juros e as cotas ali dos fundos, voltando para o que a gente chama dentro do dinheiro, né? A cota está com um certo ágio e aí isso permite a gente ir a mercado para captar. Então, acho que a nossa visão ela ainda segue bastante conservadora ali para novas captações, dado o cenário mais adverso ao longo desse ano. Perfeito. Então, a gente vê aí um cenário ainda de juros altos, né, e uma certa dificuldade dentro do mercado, mas algumas operações, a gente havia comentado aí nos últimos 6 meses, um ano, o Gabriel comentou que fez algumas operações no nosso mercado aqui, nosso segmento, principalmente multipropriedade, e aí eu venho fazer uma pergunta e debater com vocês o que um projeto de uma incorporadora hoje, de um player nosso aqui, um empreendimento de multipropriedade, quais as premissas principais ele deve ter e trazer para iniciar uma análise de captação, né? Lá atrás, eu com o Gabriel na XP e um player aqui do mercado, a gente fez uma captação robusta, tinha muita garantia, uma empresa bem consolidada no mercado. Quais os pontos hoje, como você falou, quem estava no mercado, quem ficou, foram poucos players, porque muitos saíram, né, com já 4, 5 anos de taxas de juros muito altas, e aí o CRIA acaba não se pagando, a operação entra em default. Então, quais os principais aspectos, para quem está aqui, quem é novo no mercado, quem está aqui, vocês analisam as principais premissas para que um projeto consiga avançar na análise lá da equipe de vocês? Não, pergunta muito interessante. Eu acho que, dando até um passo atrás, explicando um pouco quem que está por trás dos nossos fundos, né? Então, por trás dos nossos fundos são investidores de varejo. Então, ali é a XP, a gente e outras casas, como até que o Barrovi trabalha, né, captam ali dinheiro com o investidor do varejo. Então, no final do dia, esse investidor ele quer previsibilidade e segurança, e é isso que vai se refletir na nossa alocação. Então, dentro do fundo, quando a gente vai olhar uma operação de crédito, a gente quer uma operação o mais previsível possível, o mais seguro possível e com a melhor taxa possível para a gente remunerar isso para os nossos investidores. Então, obviamente, a gente tem que casar ali os três para ter ali um bom risco-retorno. Então, a primeira coisa, a empresa tem que ser extremamente organizada. Então, quando a gente estiver ali na troca de informações, recebendo carteira do projeto, recebendo demonstrações financeiras, números da companhia, a companhia tem que ter isso muito bem organizado. Então, quando a gente começa a pedir informação de contabilidade, de carteira, a gente já vê que chega com falha nas bases de recebíveis, o controle não é tão bom, as demonstrações financeiras vêm com situações esquisitas ali, que a própria companhia tem dificuldade de explicar, a gente já descarta essa operação, porque se desde o início ele não está conseguindo mostrar as operações, a gente não vai engajar ali para aprovar esse risco de crédito. Então, isso é o primeiro ponto, tem que ser extremamente organizado.
Se possível, né, às vezes a empresa ser auditada, melhor ainda, isso traz confiabilidade, algo que a gente reforça para todos os nossos players, gastem esse dinheiro, não precisa ser com uma Big Four, mas que seja com uma Big Six ali, empresas nacionais, mas gaste esse dinheiro se você tem a perspectiva de ir a mercado de capitais, porque é algo que vai ser recompensado lá na frente em taxa. E acho que é algo que até a gente estava, Barrov levantou um ponto, acho que antes de discutir taxa, né, no nosso mercado, a gente tem que discutir aprovar o crédito. Então, o que vocês precisam apresentar para aprovar o crédito? Acho que apresentar um balanço auditado, uma carteira organizada, vai ajudar a aprovar o crédito. E aí isso também, quando a gente sentar para discutir taxa, vai ajudar você ter uma taxa melhor, porque você tem as informações mais organizadas, a gente consegue realmente ver quem está ali por trás. Então, acho que a principal mensagem é: sejam organizados na hora de compartilhar as informações com o mercado financeiro e também sejam objetivos. Assim, a gente vê diversos projetos todos os dias. Então, às vezes os incorporadores, eles vivem o projeto deles, né? Então a gente não está lá na ponta para acreditar no projeto de vocês, né? Quem tem que acreditar são vocês. Vocês vão depois mostrar as informações, depois que vocês acreditaram, que é aquela venda já performada, aquela carteira formada, para a gente analisar realmente os números do projeto e, obviamente, depois ir visitar, para entender a localização, o produto, se faz sentido. Mas é muito importante essa parte da organização na nossa visão. Basicamente, eu brinco muito que a pergunta que nós, do lado de credores, realizamos, quando alguém vem-nos com um projeto imobiliário, precisando de funding para fazer uma viabilização, é a mesma pergunta que cada um de nós se faz no almoço de domingo, quando aquele parente do nada vem com aquela pergunta: você consegue me emprestar um dinheiro? A primeira pergunta que a gente se faz além de talvez eu não devesse ter ido nesse almoço, ele vai me pagar? Então, a primeira pergunta que a gente se faz se eu colocar o capital dentro do seu projeto, esse capital ele vai voltar? E para isso você precisa vender 3 coisas. Você precisa se vender como empreendedor. Então, qual que é a sua expertise nesse mercado? Qual que é a sua expertise nesse produto? Qual que é o seu histórico, o que você já desenvolveu? Outra coisa que acho que é muito relevante, a gente, quando vai fazer qualquer transação, a gente normalmente pede para os sócios serem avalistas, então a gente faz due diligence dos sócios. Então, você tem algum problema no seu Serasa, você tem algum problema no seu IR, você tem algum processo na pessoa física que pode gerar algum tipo de dor de cabeça? Isso é um pouco sobre você, empreendedor. O segundo passo é sobre a empresa, que a gente fala um pouco da palavra governança, que às vezes é um pouco difícil de tangibilizar, mas é que nem o Gabriel comentou, você vai mandar as informações sobre a sua empresa, você não pode mandar uma informação equivocada. Você tem que ter as informações na ponta da língua, eventualmente os números validados por um terceiro isento, como é a questão da auditoria das demonstrações contábeis. Você precisa ter um time que entende desse tipo de produto. Tem muita gestora de crédito que cada dia está um pouco mais criteriosa. Tem um parceiro nosso que normalmente ele solicita currículo de toda a diretoria, quer conhecer diretor de marketing, diretor de comercialização, enfim. Então, você tem que saber vender a sua empresa, falar um pouco da história, falar um pouco das praças que estão envolvidas. Pô, de repente eu estou no mercado de Olímpia, e aí, do nada, eu vou querer ir para o mercado de Gramado. Pô, a empresa nunca atuou em Gramado, não parece ser uma boa ideia apostar num cavalo novo, do nada, assim, do nosso sentido. E o terceiro ponto é o projeto. O projeto, você tem que vender que aquele projeto, naquela praça, naquele nível de preço, naquele momento de mercado, ele faz sentido. Os números do projeto têm que estar fazendo total sentido, tem que estar sendo auditado por alguém, não pode comer bola. E acho que, em questão de projeto, a gente brinca muito, mas se a gente tivesse que falar uma única coisa que a gente gostaria de ver quando vocês apresentam qualquer projeto buscando alavancagem financeira, é a questão do comprometimento de equity. O que mais, acho que a cada 10 projetos, pelo menos uns 8 aparecem para a gente, é uma turma que pegou, arrumou um terreno, fez uma permuta financeira, foi lá,
Tá para lançar ou lançou um produto e aí que é a alavancagem financeira? E aí a gente fala assim, ok, então eu coloco o meu capital em risco, mas você não coloca o seu capital em risco junto comigo, acreditando no produto? Não que inviabilize de maneira absoluta uma captação, mas dificulta muito. Então, você vender esses 3 pontos é muito relevante na hora de você ter o sucesso de conseguir um crédito no mercado. E aí, depois de você ter acesso a um crédito, você luta por um crédito mais barato, que aí existem várias nuances a respeito de cada um desses tópicos. Perfeito. E aí, puxando o gancho aí que você falou do equity, e também de outras alternativas de capital, né, de funding, que é o título aqui do nosso painel, por experiência também própria, a depender de onde esteja o empreendimento, por exemplo, no Nordeste, eu sou de lá da Bahia, então tem um fundo, o FNE, que é distribuído pelo Banco do Nordeste, então tem uma alternativa muito boa para, né, com carência de 12 a 24 meses, taxas bastante competitivas, porém, passa também por todo esse crivo muito parecido com o que o Alex até falou aqui, porque eles pedem também o currículo dos diretores, precisa do aval dos empreendedores e precisa de uma contrapartida, que é o equity que ele está colocando, além de garantias estruturadas não somente do terreno, né? Você tem que ter uma garantia evolutiva. Então, no Centro-Oeste, eu estava comentando mais cedo, tem o FCO, que é um fundo do Centro-Oeste. Aqui em São Paulo, também tem o Desenvolve com o Creditur, e tem algumas linhas, lá no Invest São Paulo, há um mês atrás, mais ou menos, eles apresentaram algumas linhas para investimento também em empreendimentos hoteleiros, né? Porém, não entra a multipropriedade, dá para entrar o timeshare, dá para fazer um mix usage ali para a gente conseguir traçar uma operação com custo um pouco reduzido dos 20% ou um pouco do que o pessoal, a gente tem visto aí com a Selic alta, porque é uma verba incentivada, mas, de fato, é uma verba, é um projeto, um produto que exige muito tempo de captação, um processo de maturação de documentos, garantias, avaliação, o aval e tudo isso. Ainda nesse ponto dos projetos, e vocês com certeza recebem muitos projetos lá, eu queria aprofundar um pouco na análise da carteira. Como vocês fazem essa análise? Tem produtos que vendem em até 100 meses, 84 meses. Como é um pouco feita essa análise? Porque vamos apartar um pouquinho o Greenfield, mas boa parte dos empreendimentos, eu acredito que vocês fomentam, já tem uma carteira performada, né? Então, como vocês enxergam a venda, a qualidade da venda, os índices de cancelamento que a gente tem hoje praticados no mercado versus o risco, né, de aprovação desse crédito? Não, perfeito. A gente tem alguns critérios de elegibilidade de carteira, de análise. A gente gosta de olhar carteiras ali até 84 meses de recebíveis. A gente tem visto alguns players tentando cobrar sinal, ali pelo menos uns 5% de sinal, 8%. A gente sabe que isso, óbvio, dificulta a velocidade de vendas, mas é algo também que traz um comprometimento ali para o cliente, então a gente valoriza isso quando a gente vê. E a carteira, né, de multipropriedade, eu acho que tem muito daquele giro que a gente está acostumado. Isso a gente sabe olhar, sabe analisar quando a gente vê os projetos. Mas acho que até também por conta disso é muito importante ter o ponto que o Barrovi levantou do equity do incorporador. Porque você vai lá, você forma aquela carteira de vendas, você faz a sua operação de crédito, cede essa carteira e vai recebendo ali as medições para ir tocando a sua obra. Só que essa carteira está cedida para uma operação de crédito. Então, quando você tiver distrato e tiver que investir em marketing novamente ali para ir mantendo essa carteira com um bom nível de vendas, o incorporador vai ter que tirar do bolso boa parte desse recurso, porque a parte da carteira está cedida. Então, também, isso é super importante levar em consideração ali na análise. O incorporador, você vai ter condição dentro desse projeto, né, de ficar aportando para SG&A e marketing para manter a saudabilidade dessa carteira. Então, isso é algo que a gente olha bastante. E a gente tem nossos critérios de mínimo de parcelas pagas, ali por comprador também, não pode ter mais de tantas unidades vendidas para tal comprador, tudo isso para manter a elegibilidade.
E aí a gente tem visto ali um índice bastante comportado de distratos e inadimplência nos nossos projetos, com aquelas particularidades ali, chega no momento da entrega, começa a entrar condomínio. A gente vê ali um aumento dos distratos, mas isso, quando a gente consegue escolher bons players que fazem uma boa operação hoteleira, que acho que é muito do que a turma estava falando aqui anterior, né? A barra está mais alta, então você tem que fazer uma boa operação hoteleira, você tem que entregar um bom produto, o cliente tem que ver valor, e aí a gente vê que o distrato é bem menor em projetos que têm uma qualidade muito maior e também um condomínio mais baixo. Então, e consegue ser feita essa revenda muito rápido. Então, a gente também, né, parte da saudabilidade da carteira, a gente analisa a própria qualidade do projeto, o valor do condomínio lá na frente, o que o cliente vai receber, se esse cara opera bem o hotel, para justamente a gente projetar um maior ou menor distrato lá na frente e ao longo da vida do projeto. Então, hoje ali, os nossos projetos rodam com uma inadimplência, a gente pode dizer, bastante confortável. A gente tem operação com os maiores grupos, né, alguns aqui, turma da MME, Gavi, Hotbit, GR, todos esses grupos a gente tem operação dentro de casa, a gente acompanha todas essas carteiras no mês a mês. Então, hoje a gente já tem uma base de dados, né, de inadimplência de multipropriedade, de carteira, de diversos projetos ao longo dos últimos 7, 8 anos rodando dentro de casa. Então, a gente consegue realmente montar ali nas nossas modelagens modelos para comportar dentro da operação de crédito, né, um maior distrato, seguindo ali a média do setor. Bom, uma coisa que a gente sempre, quando a gente vai colocar na planilha a carteira e fazer o estudo da transação, a gente sempre faz uma brincadeira também que, independentemente do que a gente projeta, a gente sabe que é a única coisa que não vai acontecer. Então, e ainda mais pensando no produto da multipropriedade, eu comecei a analisar esse tipo de produto há uns 5, 6 anos atrás e eu lembro que eu fiquei muito surpreso, que era um produto de em torno de 10 mil frações e tinha 28 mil vendas históricas. E aí eu falei, bom, aí eu fiz algumas análises e cheguei a uma determinada conclusão de que, pelo menos naquela carteira daquele produto em específico, quase que 90% dos distratos aconteciam até 6 meses após a data da venda. Depois desse período, teoricamente, já era uma venda relativamente considerada saudável, cuja probabilidade de distrato era infinitamente menor. Mas o produto da multipropriedade, ele tem um benefício comparado a outros produtos do mercado de real estate, que você tem muita margem, normalmente, comparado a um residencial, a um logístico, a uma loja corporativa. Então, o que normalmente nos preocupa muito quando a gente fala de carteira, de comercialização de estoque e de revolvência, é muito mais ver a capacidade de comercialização, não do para trás, mas do para frente daquele player em específico que está pleiteando uma operação de crédito. Onde que estão posicionadas as salas de vendas que esse player possui, se ele vai precisar, eventualmente, ter algum tipo de remanejamento nesse sentido, o que são os concorrentes deles, quais são os produtos que vão ser lançados na mesma região num período de curto, médio prazo. Então, a gente se preocupa muito mais com o cenário micro da comercialização do produto do que única e exclusivamente da qualidade da carteira atual naquele momento da análise. E aí, de acordo com o que a gente enxerga, a gente cria conforto ou não para falar, dado um determinado nível de vendas atual, se a gente precisa ver uma performance adicional ou se já é viável a gente colocar algum tipo de proposta de crédito na mesa. Perfeito. Vou olhar aqui, tem algumas perguntas aqui do pessoal. E aí uma pergunta até que a gente conversou lá fora. A primeira pergunta é: qual o impacto da crise do Master e da REAG no mercado de crédito imobiliário como um todo? E aí um pouco se toda essa crise resvalou, teve algum impacto em vocês ou na concessão, na captação, traz um pouco aquela visão que vocês trouxeram para mim, não? Eu acho que, como instituição, o que a gente viu é um aumento da liquidez dos clientes com o pagamento do FGC, né? Então, os clientes receberam ali de volta esses recursos
ali no final do ano passado, início desse ano. Então, havia ali, né, o mais recurso disponível desses clientes para investir. Então, a gente viu fundos que vieram para a captação no início desse ano, a gente fez uma captação, outras gestoras também fizeram, eles tiveram bastante sucesso em levantar recursos. E, obviamente, isso no final do dia se traduz para você em mais fundos capitalizados, com caixa para investir em operações de crédito. Então, acho que desse ponto foi bastante positivo ali para a indústria de vocês, porque vocês têm mais veículos mais fundos capitalizados que vocês conseguem acessar na hora de buscar operação de crédito. Acho que do ponto de vista de spreads e comercial, acho que foi irrelevante aqui para a indústria, e na ponta ali para os nossos projetos também não teve nenhum impacto. Então, acho que acabou até no final do dia ajudando ali essa maior liquidez e algumas captações no início do ano, favorecendo um pouco o setor. Eu acho que, de qualquer maneira, concordo com o Gabriel, mas é um aprendizado, dado que a regulamentação do mercado de capitais, ela precisa de melhorias, e as melhorias elas são constantes. Então, eu acho que gera-se uma certa apreensão, principalmente do investidor pessoa física, quando vê esse tipo de acontecimento ocorrendo, e que aí, portanto, ele tende a ser um pouco mais criterioso, a gastar um pouco mais de tempo estudando as oportunidades de investimento que ele tem na mesa, seja, de repente, comprar um CRI na pessoa física, seja, de repente, comprar uma cota de um fundo imobiliário, porque ele vê que o mercado, por mais que ele já tenha evoluído muito nos últimos anos, ele ainda tem algumas falhas estruturais que demandam a atenção dos órgãos regulamentadores. Mas, a grosso modo, no curtíssimo prazo, é o que o Gabriel falou, houve um aumento de liquidez e houve uma necessidade de realocação de investimentos por parte de muitas pessoas físicas, o que uma parte disso foi capturada pelos fundos imobiliários e aí ficou disponível para novos projetos. Perfeito. E dentro do mercado de private equity, no mercado imobiliário, mais especificamente, né, aqui o mercado de tempo compartilhado, ou até abrindo um pouquinho para a hotelaria, o BTG recentemente teve um fundo aí, adquirindo, né, empreendimentos hoteleiros. Como vocês estão enxergando o mercado de private equity, não só do funding, né, de operações, mas os fundos comprando, adquirindo participações ou em sua totalidade de empreendimentos hoteleiros, ou empreendimentos também de multipropriedade? Acho que, como XP e Barrov pode acrescentar muito mais falando, né, dado que ele fala com diversos investidores, mas a gente, como XP Asset, a gente já teve uma experiência como proprietária de alguns hotéis dentro de um veículo, e não foi uma experiência muito positiva, porque o nosso veículo começou ali em 2018 e 2019, e aí logo na sequência veio pandemia. Então, acabou que, obviamente, a performance desse fundo não foi boa e a gente acabou desinvestindo na participação dos nossos hotéis até para o BTG. A gente fez uma transação e vendeu os nossos hotéis para eles. Eu acho que a gente até tem interesse, tem estudado oportunidades de investir novamente no equity, no setor, mas seria via compra de ativos performados ali, já alguns hotéis performados, para montar um fundo de renda. Eu acho que hoje, nesse nível de taxa de juros, a gente não vê espaço para ir para a rua captar um fundo para falar em desenvolvimento hoteleiro. A gente não vai conseguir levantar junto aos nossos investidores esse dinheiro. Acho que a gente não vê espaço para isso. Acho que já levantar um fundo de hotel performado para renda já seria um grande desafio no cenário atual de taxas de juros, mas é algo que a gente ainda tem estudado dentro de casa. Mas algo ali para investimento no desenvolvimento, eu acho muito distante a gente ainda falar disso nesse cenário de taxa de juros. Falando um pouquinho do setor hoteleiro, a demanda do mercado de capitais por esse setor acho que ainda hoje, relativamente baixa. Historicamente, um pouco mais de 10 anos atrás, acho que tinham alguns veículos que não performaram muito bem. E o que a gente tem visto de transações pontuais a respeito dessa tipologia de ativo são muito mais o nicho do que a gente chama do AAA. Então, são bandeiras muito específicas, como Fasano, que o pessoal entende que tem uma determinada resiliência maior, que tem uma questão de uma demanda muito grande por esse tipo de produto e uma oferta ainda não tão relevante. E aí, dado isso, o pessoal acha que é um tipo de ativo interessante.
Mas eu acho que o mercado, em geral, hoteleiro hoje, ele não é muito atrativo, dadas as outras oportunidades que os investidores possuem. É muito mais simples você fazer um investimento, por exemplo, num galpão logístico que tem de 1 a 10 contratos atípicos de locação, com players com balanço auditado, às vezes com capital aberto em bolsa, que tem rating de A até AAA, que paga basicamente a mesma coisa do que pagaria de retorno. Às vezes um hotel em andamento que está bem, mas a gente, de repente, por causa da operação, que ela é muito mais complexa, a gente não sabe como vai performar no longo prazo esse tipo de ativo. Então, eu acho que por uma questão de opções, o mercado ele não tem tanto foco, tanta demanda, tanto apetite por esse tipo de produto hoje. Perfeito. Puxando ainda um gancho no AAA e na característica de alguns empreendimentos, veio uma pergunta aqui interessante qual a visão de vocês no mercado financeiro com a questão da certificação ambiental, sustentabilidade, qual o impacto real, né, na taxa também, né, e no sucesso de uma operação com empreendimentos que tenha certificação LEED, Lean. Como vocês enxergam isso lá do lado no mercado financeiro? A gente, dentro de casa, dá muito valor para as certificações, inclusive nos nossos fundos de renda ali, a gente busca certificar, né, todos os nossos galpões logísticos, tem um trabalho de shopping, a gente tem até um próprio manual interno de práticas ambientais, então é algo que a gente leva cada vez mais a sério dentro de casa, inclusive a gente avançando como operação de crédito, a gente tem toda uma parte de diligência ambiental para enquadrar dentro dos nossos critérios e manuais ambientais, então é algo que a gente, como grupo, dá uma importância extremamente alta e acho que até um pouco acima do que outras casas, né? Talvez seja um caso um pouco mais específico nosso de olhar isso a fundo ali, principalmente durante a estruturação. E, obviamente, ali na parte da gente iniciar a análise, quando a gente vê um projeto, né, com certificação LEED, obviamente isso traz uma chancela. A gente sabe que alguém ali fez todo um trabalho bastante profundo para analisar aquele projeto e validou. E o incorporador também, né, mostra todo o trabalho que ele teve ali, o tempo que ele investiu, o recurso, também preocupação para ter o projeto dele certificado. Então, óbvio que isso traz um efeito sinalização muito positivo para os projetos. Então, é algo bastante importante na nossa visão ali, se buscar cada vez mais esse tipo de certificação, especialmente até para projetos mais de alto luxo que a gente vê, ou projetos, né, ali de um padrão um pouco mais elevados, maiores. Eu acho que isso é super importante ter esse tipo de certificação, que também, obviamente, vai ajudar nas vendas e até no valor do ativo lá na frente. Eu acho que tem uma relevância muito grande, concordo com o Gabriel que, no final do dia, basicamente, a gente tem uma questão de que se você se deu o trabalho e conseguiu um selo desse, você está testando a qualidade da sua empresa e a qualidade do seu produto ao mesmo tempo, porque não é nada fácil você conseguir uma dessas certificações. Eu acho que isso traz um pouco de destaque para o produto, dentro de quando a gente vai analisar um leque de opções a serem investidas, isso traz mais atenção. Eu acho que pode, eventualmente, fazer alguma coisa no preço, em questão de taxa, mas eu não acho que é nada extremamente relevante. Eu acho que são, provavelmente, uma empresa que está desenvolvendo um produto com selo LEED, por exemplo, ela com certeza já fez os outros deveres de casa previamente, que com certeza fazem mais preço na hora de fazer uma captação no mercado de capitais, como ter um balanço auditado, como ter uma equipe com um track record forte, às vezes, muito provavelmente, não deve ser o primeiro produto que busca financiamento, então já tem histórico no mercado, deve ter um histórico de bom pagador. Esse selo ele não é só difícil, ele tem um preço também para se obter, então é um investimento. Então a gente dá valor, acho que é relevante, acho que não pode ser subestimado, mas a gente também, se falar que vai descer 1,5%, 2% ao ano a taxa de juros da transação, eu acho que não é bem por aí. Dentro de uma operação de CRI ou uma CCB, enfim, qual o tamanho mínimo que vocês enxergam de uma operação? Eu vou falar basicamente de CRI, que tem toda a parte de estruturação, auditoria, tem todo um custo aí da originação da operação.
qual, uma pergunta que veio aqui, uma das perguntas, qual o tamanho mínimo de uma operação, né? Aqui tem empreendimentos desde de 50 a 200, 300 apartamentos, ou de VGV de 100, 200 milhões. Qual seria um tamanho ideal para iniciar uma avaliação de uma operação, eu acho que prioritariamente de um CRI, de uma estruturação dessa? Hoje, dentro de casa, né, a gente tem toda a parte de estruturação, advogados, tudo isso a gente faz dentro de casa. Então, desde a originação, seja direto, seja com parceiros ali que auxiliam também esse processo, e também a parte de estruturação, como o caso do Barrov e outras casas, a gente faz boa parte da estruturação dentro de casa das operações. Então, com isso, hoje, a gente consegue ser bastante eficiente, e aí a gente busca ali tickets a partir de 30 milhões de reais. Acho que menos que 30, o CRI ali, que é o principal instrumento que a gente usa, ele acaba ficando muito moroso por conta do tempo ali que a gente demora para estruturar, né? E também ali um custo muito elevado de estruturação, dado que você tem prestadores como securitizador, agente fiduciário, servicer, tem todos esses prestadores ali que a gente tem que contratar, e aí o custo acaba ficando muito elevado da operação. Quando a gente coloca todos os prestadores, né, e faz ali o all-in da operação, você faz uma operação menos de 30 milhões, acaba tendo um all-in muito pesado também para o incorporador, e aí acaba não fazendo tanto sentido. Aí, eventualmente é mais interessante buscar outras opções ali, como uma CCB ou uma nota comercial, sem ser um CRI. Tá? Complementando, acho que essa questão do custo fixo, para quem vai tomar, eu acho que só começa a fazer um mínimo de sentido uma transação de CRI se você for fazer uma captação de pelo menos 10 milhões de reais. 10 milhões já começa a pesar bastante no all-in. Para você emitir um CRI hoje, gente, para quem nunca fez uma captação a mercado, você precisa contratar escritório de advocacia, securitizadora, agente fiduciário. Se for uma obra, vai precisar de um agente de monitoramento de obra. Se tiver carteira de recebíveis, vai precisar de um servicer. Então, todos esses prestadores de serviço, eles custam, e uma emissão hoje de uma transação nova, ela tem um custo fixo em torno de 200 a 250 mil reais, fora taxa. E também tem uma questão de despesa recorrente, que pode chegar até entre 4 a 12 mil reais, vai depender da quantidade e da qualidade dos prestadores de serviço. Então, para o tomador, uma transação fazer sentido, normalmente a gente fala que precisa ser de em torno de 10, 15 milhões para cima. E aí cada casa, dado o funding que possui e dada a quantidade de transações que ela tem que fazer monitoramento, tem um valor mínimo. Ali na Upside a gente gosta de olhar transações a partir de 15 milhões de reais. A gente faz transações sozinhos até 50 milhões de reais. E acima de 50 milhões de reais a gente normalmente busca com investidores como a XP Asset, para fazer a divisão do cheque. Perfeito. Fazendo um fechamento aí e trazer uma pergunta aí minha para vocês. No modelo de um cenário, como a gente falou aqui agora, durante quase essa 1 hora, onde o projeto tem uma governança, tem um destino, né, consolidado, existe um apelo comercial expressivo e com selo de sustentabilidade. O mercado hoje, as instituições de vocês têm tido apetite, o mercado está aberto, a gente já falou no início da nossa conversa, a taxa não está tão atrativa, pensando a longo prazo, a tendência, a médio prazo, a tendência não vai ser uma redução agressiva de taxa Selic nos próximos 12, 18 meses, mas como está a XP, como vocês estão vendo, o pessoal pode levar projeto, está receptivo, está mais restritivo? A gente tem analisado bastante projeto. Hoje, acho que a nossa visão dentro de casa, né, é consolidar
ali as operações que a gente tem com os principais players. Então, hoje a gente já atua com os principais players do país e a nossa ideia hoje é aumentar a exposição com esses players e, obviamente, abrir novos relacionamentos. Mas acho que o que conta muito quando a gente vai abrir um novo relacionamento é entender o track record desse incorporador. Então, hoje, como gestora, dificilmente a gente vai fazer ali uma operação de crédito com um player que não tem histórico, ali, principalmente dentro do segmento de multipropriedade, ou que o projeto ainda esteja, né, se ele não tem histórico, que ainda esteja muito no início das obras. Então, a gente vai buscar entender ali quantos projetos esse player já entregou, né, qual que é o estágio da obra dele. Então, obviamente, quanto maior o avanço de obras, maior o histórico de entregas desse player, a gente vai estar mais aberto ali a fazer uma operação com ele. Obviamente, fizemos operações já com players que era a primeira vez que estava fazendo uma operação dentro do segmento de multipropriedade, mas era um player, eventualmente, que já tinha uma experiência hoteleira importante, então isso contou muito na nossa análise, porque, óbvio, ele sabe operar, né, aquele projeto após a entrega, ele já tinha feito ali a comercialização, que é a parte nova que ele estava aprendendo da multipropriedade, estava vindo numa boa gestão de carteira, compartilhava as informações ali de forma bastante precisa, era um grupo com bom histórico, com balanço. Então, óbvio, a gente vai olhar tudo isso para ver se hoje faz sentido aprovar uma operação de crédito dentro do segmento. Então, acho que hoje a gente, né, e não, talvez o Barhoff pode falar mais de outras casas, né, mas a gente é mais conservador do que era há 3, 4 anos atrás. A gente, né, teve uma curva de aprendizado bastante grande nesse mercado ali ao longo dos últimos anos e tem buscado trabalhar com grupos maiores. Então, a gente foca realmente em grupos com a governança, que foi uma questão que a gente passou aqui, com o histórico de entregas, com o histórico de operação. Então, isso é super importante, né, quando vocês forem mostrar projetos, vocês mostrarem a capacidade de vocês de suprirem esses pontos para a gente poder levar adiante ali a aprovação de um crédito. Basicamente, a gente tem apetite para conhecer novos desenvolvedores. Hoje a casa investe em transações de multipropriedade de um único player, tá, que é o Grupo Ferrasa. Então, a gente gostaria de ver a nova leva de desenvolvedores com novos projetos, com novas praças. Só que, ao mesmo tempo, fica-se um desafio um pouco maior, porque, como o desafio de, eventualmente, fazer a primeira captação, o primeiro produto, esse dever de casa prévio que eu comentei dos 3 pontos, ele vai precisar ser feito de maneira mais elaborada antes do acesso desse tipo de crédito. Então, há de exemplo, se a gente pegar nas mesmas condições de expertise e histórico no mercado de capitais, um produto de residencial e um produto de multipropriedade, a gente provavelmente vai solicitar mais comprometimento de equity, uma velocidade de vendas mais pujante, alguma obra executada a mais do que um produto residencial seria solicitado. Então, é um pouco mais desafiador, mas o crédito ele existe. Acho que tem várias novas casas também, né? O nosso mercado ele passou por uma consolidação, várias assets foram compradas por outras assets recentemente, mas novas assets surgiram nos últimos 2, 3 anos, e a gente tem visto novos players buscando entender o produto da multipropriedade para, então, fazer novas transações de crédito. Então, o crédito ele existe para esses novos entrantes, é uma questão de fazer o seu dever de casa um pouco mais bem feito do que os outros setores de real estate precisam fazer hoje para acessar o crédito. Perfeito. Agradeço aí a participação do Gabriel, do Alex. Muito obrigado aí pelas palavras e deixar os contatos à disposição para qualquer interessado aí em conversar com eles. Eles estão aqui agora à tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado.